Irmãos, hoje nós retornamos para o nosso catecismo, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 122. Eu digo retornamos porque na última semana nós fizemos uma pausa breve para falarmos de um outro assunto. Aliás, se você não ouviu ainda, não teve a oportunidade porque não estava aqui, não esteve aqui ou não conseguiu ouvir durante a semana na gravação, eu recomendo que você escute. Nós ouvimos a instrução do Senhor sobre nos humilharmos debaixo da mão do nosso Deus. Um ensinamento de um teólogo chamado Thomas Boston, que foi extraído especialmente ali do texto 1 de Pedro, capítulo 5. Se Deus quiser, ainda chegarei lá nas exposições, 1 de Pedro, e certamente voltarei a esses ensinamentos também, tão valiosos. Por hora, você tem a oportunidade de ouvir ali o estudo gravado sobre este assunto. Então, por isso, eu uso essa linguagem. Retornamos aqui à série de estudos no nosso Catecismo Maior. Hoje a pergunta 122. 122. Lerei a pergunta e a resposta e diz assim: qual é a síntese dos 6 mandamentos que abrangem os nossos deveres para com o homem? Resposta: a síntese dos 6 mandamentos que abrangem os nossos deveres para com o homem é amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Antes de começar a explicar a resposta a essa pergunta, na verdade o contexto dessa pergunta aqui, melhor, antes de explicar o conteúdo da pergunta, da sua resposta, eu quero que você observe como há uma transição aqui no catecismo, em termos de conteúdo. Não no sentido absoluto, porque ainda é a lei de Deus sendo exposta, ainda está falando sobre os nossos deveres, nossos mandamentos, ou os mandamentos do nosso Deus para conosco, que a gente tem que cumprir, mas agora há uma mudança de assunto quanto às tábuas da lei. Estudamos durante várias semanas a primeira tábua da lei, que é a tábua que trata dos 4 primeiros mandamentos. A partir de hoje, nós começaremos a estudar sobre a segunda tábua da lei, que estuda os 6 últimos mandamentos, do 5º ao 10º. Claramente, o catecismo ele é estruturado de acordo com essa base, com esse fundamento. Primeiro, observando o que Deus revelou ao seu povo enquanto nossos deveres para com Ele, de forma mais direta. E agora, os nossos deveres também para com o nosso Deus, é claro, mas que envolvem o nosso próximo. Como nós devemos agir para com o nosso próximo, ou colocando em outras palavras, a ordem expressa do nosso Deus para com o nosso semelhante. Veja também que nessa transição que é feita aqui de tábuas da lei, a primeira pergunta que é feita, a 122, do estudo de hoje, ela serve como uma introdução ao assunto. Nós não estamos aqui vendo ainda a análise de cada mandamento, como ocorrerá a partir da próxima pergunta, na 123, você pode observar aí. Na 123, você tem aqui a abordagem do 5º mandamento, a exposição, na verdade, a citação dele, dizendo qual é o 5º mandamento, e a partir da 124, a exposição deste mandamento. Então, a 122, ela serve como uma introdução a esse bloco agora. Vai nos dar aqui uma luz do que nós vamos estudar. Então, ela vai fazer esse resumo introdutório acerca da segunda tábua da lei. E é assim a linguagem que é usada. Veja, qual é a síntese dos 6 mandamentos que abrangem os nossos deveres para com o homem? O pressuposto aqui é que os 6 mandamentos, eles não somente podem, como de fato foram resumidos. Os 6 mandamentos, eles contêm uma síntese, ou tem uma síntese que é feita sobre eles. E aqui, também preciso já deixar claro, irmãos, que tal síntese, ela não é feita aleatoriamente, ou arbitrariamente, colocando melhor.
essa síntese não foi feita por meros homens. Os teólogos chegaram a uma conclusão e assim acharam melhor. Não. Essa síntese, ela é feita pela própria palavra de Deus. A Bíblia nos dá esse resumo dos 6 mandamentos, bem como nos dá também dos 4 primeiros mandamentos. Na verdade, o resumo é feito pelo próprio Cristo. O Senhor foi quem fez isso. Ele resumiu os 10 mandamentos. Vamos comprovar isso. Vá lá para Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Mateus 22. Se você vê, a partir do versículo de número 37, o Senhor começa a dar a sua resposta aqui. Aí no próprio 37, você tem o resumo dos 4 primeiros mandamentos e a sua aqui definição no 38. Aí no 39, veja, no 39 diz assim: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, é o Senhor quem faz a síntese. Ele mesmo faz isso. Ele nos dá aqui o resumo dos 10 mandamentos e de toda a lei de Deus. Colocando isso de uma maneira que fique até mais claro para você absorver. Tentando imaginar isso daqui. Os 10 mandamentos, eles já são um resumo da vontade revelada do nosso Deus. Os 10 mandamentos. Eles são uma síntese da lei moral do nosso Deus. Neles nós conseguimos observar ali um resumo da sua vontade revelada ao seu povo. Os 2 mandamentos citados por Cristo aqui, do 37 ao 40, em Mateus 22, é uma síntese da síntese, é um resumo do resumo. É o Senhor Jesus Cristo que tanto é legislador, como também ele é o intérprete fiel da lei, nos dando aqui a interpretação correta destes mandamentos, da sua santa lei. Então você tem, de forma muito didática, o Senhor nos ensinando a sua vontade revelada. De tal maneira, irmãos, que é impossível alguém não conseguir compreender isso. Entenda, há uma diferença enorme entre alguém conseguir compreender, ter o intelecto capaz de entender isso, e outra coisa é você conseguir executar. Digo, obedecer ao Senhor, que agrade ao Senhor. Como eu ainda falarei nessa noite, se Deus quiser, já adiantando um pouco disso, só consegue cumprir os mandamentos do Senhor de tal forma que lhe agrade se tal ato é feito em Cristo. Porque Cristo, de fato, cumpriu perfeitamente. Então, nenhuma obediência a um mandamento que não seja feita em Cristo não agrada ao Senhor. Não é uma boa obra. Certo? Mas entender, pelo menos minimamente, ter uma ideia do conceito aqui, da definição, de como o Senhor expõe a sua lei, isso é tão claro, que até mesmo pessoas que não têm o Espírito Santo, se forem diligentes no estudo, conseguem pelo menos minimamente entender isso daqui, a estrutura disso daqui, ter uma ideia disso daqui. Porque o Senhor se revelou claramente a sua vontade. Revelou sua vontade, aqui pensando sua vontade revelada na sua palavra, de forma especial para nós. 10 mandamentos, uma síntese. Os 2 mandamentos citados, de amor ao Senhor Deus e ao próximo, um resumo do resumo, uma síntese da síntese feita pelo próprio Senhor. Logo, não é de forma alguma absurdo quando presbiterianos e reformados chegam a essa conclusão, porque o fazem a partir do próprio texto bíblico. É a palavra de Deus nos dando fundamento para isso, ou sendo fundamento para que isso aconteça. Mas note também, como no versículo 40, o Senhor usa uma expressão interessante aqui. Ele diz assim, que vai corroborar no que eu estou falando aqui. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que linguagem é essa que o Senhor está usando? É uma linguagem comum para se referir a toda a revelação do Antigo Testamento. O que ele está dizendo
é que estes dois mandamentos, eles sintetizam todo o Antigo Testamento. O amor ao Senhor e o amor ao próximo. E por que isso é verdade? Ora, porque o amor, irmãos, ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei, e ele cumpre a lei tanto no fato de resumir os mandamentos de Deus, como também ele resume muito bem a nossa obediência a eles. Entenda aqui, o amor a Deus e o amor ao próximo, esse amor demonstrado a Deus e ao próximo, sendo uma expressão que é suficiente para nós termos esse entendimento, tanto dos mandamentos de Deus, como também de nos encorajar, de nos motivar à obediência ao Senhor. Perceba também como o Senhor resume aqui, falando de amor a Deus e ao próximo, mostrando para nós que o amor, ele não anula as normas de conduta, de obrigação, de obediência ao Senhor. Pelo contrário, a ideia é de que tanto ele aprofunda quanto ilumina a nossa compreensão disso. Há um aprofundamento e há também uma iluminação no que toca aqui ao conhecimento do Senhor e da sua revelação. Então não há, o que eu quero dizer é que não há oposição entre amor e lei, como muitas pessoas colocam em nossos dias, ou como se houvesse aqui agora uma mudança, que na nova aliança você tem uma ênfase maior no amor e na graça, enquanto na antiga aliança é somente na lei ou mais na lei. Não, irmãos. Essas duas coisas estão juntas. Na verdade, o Senhor está dizendo que todo o Antigo Testamento pode ser resumido. Irmãos, todo o Antigo Testamento. Imagine aqui, inclusive, coisas que são ditas lá, que muita gente tem como algo horroroso, absurdo. Todo o Antigo Testamento pode ser resumido em amar a Deus e amar ao próximo. Significa dizer que o Senhor está dizendo para nós que todo o Antigo Testamento anuncia amor. Amor. Como amar ao Senhor e como amar ao nosso semelhante. Em outras palavras, esse não é um ensino novo, muito menos contraditório. O Senhor Jesus Cristo não trouxe uma coisa que nunca tinha sido pontuada antes, nunca foi dito antes. Pelo contrário, isso é exarado em todo o Antigo Testamento. Você quer ver isso? Olha lá para Levítico capítulo 19. Peço que você leia Levítico 19, no versículo 18. Agora, veja o versículo 34. O 34. Como natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amareis como a vós mesmos, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Tenha em mente esse versículo aí. A ordenança de amor ao próximo, que ganha luz ainda maior aqui no 34, mostrando que o amor ao próximo não era referente apenas ao israelita. Não era somente aqueles que eram irmãos deles, de sangue, mas até mesmo ao estrangeiro. Isso era ordenado ali no Pentateuco, irmãos. No Pentateuco, Levítico, que faz parte do Pentateuco. Agora vá lá para Êxodo. Volte um pouco. Êxodo capítulo 23, versículos 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua casa o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a ele. Percebe? Até mesmo cuidado com as coisas pertencentes ao próximo. Demonstrando assim amor para
para com essa vida. O Antigo Testamento anuncia essa verdade, irmãos, de amor ao nosso semelhante. Agora volte para Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus 7. Mateus 7, versículo de número 12. Ouça com atenção. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse versículo, ele tem sido chamado ao longo da história da igreja de a regra de ouro. Eu quero até que você guarde isso e, se possível, anote. A regra de ouro. E esse versículo, ele está exatamente em concordância, ele é uma expressão também da mesma verdade que você acabou de ver em Mateus 22, versículos 39 e 40. Antes de falar dele de forma mais direta, aqui explicá-lo, eu quero que você observe na sua Bíblia aí em que contexto ele aparece. Veja, a partir do versículo 7. Qual o contexto? Olha o versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Qual é o contexto, irmãos? O contexto imediato, logo anterior à fala do Senhor aqui, o Senhor está falando sobre a bondade do nosso Pai Celeste. E a bondade de Deus para conosco, que somos os seus filhos em Cristo, isso nos incita, isso nos conduz, nos encoraja a orar. A ideia é essa. O fato de nós sermos filhos de Deus e Ele ser, assim, o nosso Pai, um Pai bondoso que cuida dos seus, isso nos encoraja a orarmos. Porque se de fato orarmos com fé verdadeira, crendo em Deus, confiando em sua providência, em sua bondade, o Senhor, segundo a sua vontade e no seu tempo, atenderá. Nesse contexto, vem o versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Percebe a mesma estrutura aqui? A nossa relação com o nosso próximo, com o nosso semelhante, ela decorre disso, do nosso relacionamento com Deus. As coisas sendo colocadas na ordem correta. Amando ao Senhor, servindo ao Senhor, andando com o Senhor. E assim, então, em seguida, isso também conduzindo os nossos relacionamentos com os nossos semelhantes. Não apenas isso. Uma vez que o nosso Pai é bom para conosco, nos dá das suas dádivas, assim devemos também ser com os nossos irmãos. Na verdade, não apenas nossos irmãos em Cristo, mas veja a abrangência disso, com o nosso próximo. Você que recebeu e recebe tanto do seu Pai Celeste, você deve fazer o bem também para o seu próximo. Irmãos, que ensinamento maravilhoso esse do Senhor Jesus. A bondade, o atributo da bondade divina, sendo não somente um encorajador para as nossas orações, mas também para o nosso amor ao nosso próximo. A gente não costuma pensar nisso, não é? Meditar nessa verdade. A verdade passa desapercebida para muitos de nós. Porque a nossa tendência, por causa do nosso pecado, por sermos egoístas, é pensar na bondade divina somente para nós, para o nosso redor, para o nosso umbigo aqui, só para mim.
Só que aquilo que eu recebo de Deus, isso deve fluir para os demais, para os semelhantes. Eu que sou agraciado por Deus, recebo da providência divina diariamente, eu devo também demonstrar isso para o meu próximo. É nesse contexto que aparece aqui a chamada regra de ouro. Mas não apenas isso, eu quero que você também observe, veja aí o versículo 12, essa regra de ouro. Um ensino, na verdade, uma questão muito importante aqui. Irmãos, algumas versões da regra de ouro, elas eram proferidas antes da vinda de Cristo. Por exemplo, escritos rabínicos trataram disso. Até mesmo a menção no hinduísmo e no budismo sobre essa regra de ouro aqui. Todavia, nesses contextos, eles lançaram a regra como um mandamento negativo. Como assim? Há uma versão famosa de um rabino também famoso chamado Hillel, que diz assim, acerca dessa regra de ouro: o que é detestável para você, não o faça a outra pessoa. Observe, você tem a mesma ideia aqui presente, só que a sua estrutura ela está em caráter negativo, em uma estrutura negativa. Então, se você considerar algo detestável, algo ruim, isso é ruim para você, é algo detestável para você, então você não vai desejar isso para o seu próximo. O que o Senhor fez aqui, o Senhor Jesus Cristo? Ele coloca essa ideia num caráter positivo. O mandamento agora aparece numa estrutura positiva. Ou seja, o Senhor, ele acaba aqui, ele enriquece o significado da regra de ouro. E ele ressalta aqui, irmãos, que esse imperativo, ele resume de forma adequada a essência completa dos princípios éticos da lei e dos profetas. Veja, mais uma vez, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, não é somente você não querer para eles o mal, não querer para eles o mal que você não quer para você. Você não quer o mal para você e não queira para eles. Sim, isso é verdade. O que você não quer para você que é detestável, não queira para eles. Mas não é somente isso. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Todo o bem que você deseja, tudo de bom que você almeja, faça, deseje, demonstre também para com seu semelhante. Em outras palavras, você não deve somente desejar e desejar que não aconteça e evitar o mal para o seu próximo. Você deve, mais do que isso, desejar e fazer o bem ao seu próximo. O que você quer para você de bom, faça para ele. Deseje a ele. Percebe como se tornaria mais rico aqui o ensinamento? E também observe como isso está em consonância com Mateus 22. Mais uma vez, sem desmarcar Mateus 7. Sem desmarcar Mateus 7, Mateus 22. A última expressão de Mateus 22, versículo 40, na verdade o versículo 40 de Mateus 22. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 7, versículo 12. O final dele, do 12. Porque esta é a lei e os profetas. Significa dizer que, assim como aqueles mandamentos, os dois mandamentos de amor ao Senhor e amor ao próximo, resumem o Antigo Testamento, essa expressão aqui, essa regra de ouro, também resume o ensino dos princípios éticos do Antigo Testamento. Mais uma vez, irmãos, não é um ensino que apareceu apenas no Novo Testamento. Amar ao próximo, desejar o bem ao próximo, fazer tudo de bom para o próximo, isso é algo que foi Jesus que inventou. Não, digo nesse sentido, tá? Claro que vem do Senhor, mas não que o Senhor inventou algo agora, somente a nova aliança. Ele trouxe agora. Não, o próprio Jesus sim, mas na antiga aliança ele já nos ordenou isso. Foi o Senhor quem fez isso, mas já na antiga aliança, não somente na nova. Esse tipo de entendimento, tendo o Novo Testamento lançando luz para o Antigo aqui para nós, muda a nossa perspectiva de ler o Antigo Testamento.
Quantas pessoas não percebem, não conseguem serem nutridas, alimentadas pela palavra de Deus quando leem o Antigo Testamento, irmãos? Às vezes, por dificuldade de entender mesmo alguns textos bíblicos, mas por outras vezes, mais do que isso, é até mesmo um olhar obscuro para o texto, já tendo pressupostos errados sobre o texto. Quando você tem o Antigo Testamento encharcado de evangelho, encharcado, cheio de amor a Deus e amor ao próximo sendo ensinado a nós, no Antigo Testamento. Ainda com relação ao nosso dever para com o nosso semelhante, eu quero que você também veja, na verdade, uma pergunta até óbvia que surge sobre o nosso próximo é a seguinte: quem de fato é o nosso próximo? Que Jesus está falando aqui. Eu já adiantei, os irmãos acredito que pelo menos, se não todos, a maioria tem ciência disso, mas sempre é bom a gente voltar à explicação desse significado. Vá lá para Lucas capítulo número 10. Lucas 10, e eu peço que você leia. Lucas 10, do versículo 29 até o versículo de número 37. Lucas 10, do versículo 29 até o versículo de número 37. Pode ler. Que ensinamento preciso, não é? Perfeito aqui. Irmãos, vamos lembrar um pouco do contexto aqui, de forma breve. Certamente os judeus eles tinham várias ideias a respeito de quem poderia ser o próximo, quem era o meu próximo. Porém, todas essas ideias, elas se referiam em suas mentes ao israelita. O próximo certamente é o meu irmão aqui é do mesmo povo que eu. Aqui o Senhor, nessa parábola, ele faz algo que para aquele homem e para os demais, os ouvintes certamente que tomaram conhecimento disso, soou como um absurdo, surpreendente inclusive. Porque logo após ele mencionar o sacerdote e o levita que passam de largo, que não dão assistência àquele que estava ferido, era o mais provável na mente daqueles homens, na mente daquele que perguntou ao Senhor, interrogou o Senhor, era imaginar que o próximo, o último, seria um israelita leigo. Ou seja, não é um sacerdote, não é um levita, não é alguém que tem um cargo elevado, uma posição importante, mas é um israelita que vai socorrer, que vai ajudar. Mas o Senhor, ele faz algo que para ele ali foi certamente inesperado para aquele homem. Ele inclui na parábola um samaritano, e jogando um pouco de luz a esse contexto. Quem era o samaritano, irmãos?
samaritanos eram tidos pelos judeus como alguém inferior, como pessoas inferiores, que tinham se misturado com outros povos, eram impuros. Então eles não se davam bem de forma alguma com os samaritanos já há muito tempo. Havia uma questão ali bem grave, bem grave. E o Senhor cita propositadamente exatamente o samaritano. O samaritano. Como exemplo daquele que usa de misericórdia para com o seu próximo. Quem é o próximo, então? Citando aqui o comentário de Johannes Gerhardus Rosa, ele diz assim, o nosso próximo é, em síntese e por questão de praticidade, todo ser humano que está ao alcance de nosso socorro no tempo da sua necessidade. Devemos demonstrar bondade não apenas para com aqueles de quem gostamos, ou com quem gostamos de estar, mas para com aqueles que passam por necessidade ou aflição, não importando quem seja, se estiver em nosso poder, socorrê-los. Esse é o ensino de Cristo aqui em Lucas 10. Ora, quem é o próximo? O próximo é literalmente aquele que está mais perto de você, que você pode socorrer, você está passando necessidade, sofrendo algum tipo de necessidade, de privação, e você tem condições de ajudá-lo. Deve fazer o bem ao seu próximo. Independente de você ter uma relação com ele íntima, de comunhão ou não, ou até mesmo se você nem gostar, tiver algum tipo de disputa ali. Você precisa fazer o bem ao seu próximo. Colocando de outra maneira, o próximo aqui não tem um asterisco do tipo, o próximo é se for brasileiro, o próximo é se for irmão em Cristo, o próximo é... Não. É literalmente o próximo. Entenda que o Senhor não está ensinando com isso que não exista ordem de prioridades quanto a nós socorrermos pessoas. Digo aqui com relação à questão ordinária, tá, irmãos? A Bíblia ensina em 1 Timóteo 5 que aquele que não cuida dos seus, principalmente ou especialmente a sua família, ele negou a fé, é pior do que o incrédulo. Então há uma ordem aqui. Eu não devo usar como argumento, a ideia é essa. Eu vou deixar de ajudar, de suprir para minha esposa, meus filhos, eu como homem, para ajudar alguém que está passando necessidade no meio da rua. Está vendo? Eu estou cumprindo o mandamento de Jesus. Não, você não está cumprindo. Porque existe uma ordem aqui para você seguir. De fato. E até porque, literalmente, quem é mais próximo de você do que o seu cônjuge? Do que seus filhos? Então, a família precede, sim, em termos de importância e de auxílio para você socorrer. Certamente que também isso se estende, depois da família, à igreja local, à igreja que você pertence, aos seus irmãos em Cristo. Mas eu quero ressaltar é que essa ordem que existe, ela não anula também que nós devemos ajudar o nosso próximo, até mesmo que não é nosso irmão em Cristo. Que não é nosso familiar. Mas o que é isso? Até mesmo aquele que nos tem como inimigos. Esse ensino aqui expõe o nosso egoísmo, expõe a vileza do nosso coração, irmãos. Porque todos nós, em alguma medida, nos comportamos como aqueles homens ali. Precisamos ser confrontados com o ensino de Cristo, de amar o nosso próximo como a nós mesmos, sem olhar quem é o nosso próximo. Seja ele quem for. Seja ele quem for. Não apenas isso. A atitude de amar ao próximo, na verdade eu já dei a resposta, né? O amor ao próximo não se traduz somente em palavras, mas em atitudes. O que foi que aquele homem fez, o bom samaritano, assim descrito? Ele demonstrou, ele fez algo, ele fez coisas em prol do seu próximo. Ele fez coisas. Ali, um certo comentarista diz o seguinte: o óleo, ele servia para aliviar a dor, e o vinho servia ou agiu como um antisséptico. Por mais que não se tivesse o conhecimento mais profundo acerca do álcool servindo esse propósito, mas certamente havia um entendimento de que o vinho ele também possuía propriedades terapêuticas para esse fim aqui medicinal.
Então o homem ele teve atitudes, houve todo um envidar de esforço de sua parte para socorrer ao seu semelhante. Pastor, não estou entendendo o que o senhor quer dizer com isso. Irmãos, não basta nós dizermos assim, vou orar por você e não fazer nada. Não entenda mal. Orar é a principal coisa que você deve fazer. É a mais importante. Porque sem a ação divina, sem recorrermos ao nosso Deus, sem confiarmos na sua providência, que adiantará a nossa ajuda, nosso socorro, nosso auxílio? Mas não é a única. É a principal, mas não é a única. Aquele homem ali caído na estrada, que o Senhor cita aqui, se o sacerdote, o levita, e até aquele outro homem, o samaritano, e qualquer outro que passasse e falasse só isso, eu vou orar por você. Resolveria a circunstância dele, o problema dele? Não resolveria. Não resolveria. Então, dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades, que a gente puder fazer para ajudar o nosso próximo, com atitudes, devemos assim fazer. Não apenas em palavras, mas em ações. Caso contrário, nós seremos tidos como hipócritas. Falamos o amor ao próximo, nós proferimos isso em nossos lábios, mas a atitude está distante disso. Por que foi que o Senhor Jesus Cristo ele instituiu a junta diaconal na igreja? Certamente é para dar glória ao seu nome. O motivo principal de tudo que ele faz é para isso. Mas um dos propósitos é para que a junta diaconal fosse uma expressão visível das obras de misericórdia na igreja visível. Todos nós devemos assim exercer essas obras de misericórdia para com o nosso próximo, mas a junta diaconal, por assim dizer, ela encabeça isso, ela lidera isso na igreja local, a serviço de Cristo. A ideia é essa, é o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, por meio da junta diaconal, como ali os principais nesse serviço, abençoando o seu povo e cuidando das necessidades do próximo. Pensando aqui, é claro, na igreja local, de forma específica. Um modelo para nós, de que cada crente, cada indivíduo que compõe a igreja, deve assim exercer para com o próximo na família, na igreja e na sociedade. A própria junta diaconal serve como esse modelo para nós, a sua existência. Infelizmente, nós percebemos que em muitos lugares não tem sido esse o trabalho das juntas diaconais. Mas louvado seja Deus que nossa igreja tem sido e também outras igrejas que têm procedido assim. Uma junta diaconal que é atuante, que é diligente no trabalho e que exerce o trabalho de misericórdia, exemplificando para nós o quê? Tudo que quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles, amando o semelhante. Irmãos, chegando aqui à conclusão, quero citar duas coisas importantes sobre isso ainda. Primeiro que essa regra de ouro que aparece em Mateus 7, volte para lá, Mateus 7, versículo 12, Mateus 7, 12, essa regra de ouro, infelizmente, ela tem sido mal utilizada. Assim como vários mandamentos, princípios, a palavra de Deus. Tanta coisa que é boa, que é maravilhosa, que Cristo nos ensinou, mas que é mal utilizado pelas pessoas. Sejam pessoas crentes ou então descrentes. E um exemplo disso, com relação à regra de ouro, é que, por vezes, você escuta pessoas afirmarem o seguinte, está vendo? O que Jesus ensinou, você vê descrentes falando isso, o que Jesus ensinou em Mateus 7,12, ainda que eles não citam o versículo literalmente, mas, enfim, a ideia aqui, presente, é suficiente. Essa é a religião. Religião é isso, é você desejar e você fazer o bem para o seu próximo, assim como você quer para você, está vendo? É um ensinamento bom esse de Jesus. Então, qual é a maldade nisso, pastor? Ora, a maldade está aqui, o erro está, o grande e grave erro está em resumir a vontade do nosso Deus apenas isso daqui. Isto é, como se fosse suficiente o fato de alguém fazer o bem ao outro. Isso já por si só, isso é suficiente para agradar ao Senhor, independente da relação de tal pessoa para com Deus, por meio de Cristo.
Pastor, não estou entendendo. Quem fala isso, tira Deus da equação. O relacionamento aqui é apenas horizontal. Ele esquece do relacionamento vertical. Para com o Criador, para com o Pai, para com o Senhor Deus. E ele resume aqui ao relacionamento com o próximo. Se você cumpre isso daqui, você já está fazendo o que é suficiente. Nada mais mentiroso do que isso, porque o versículo 12, ele vem exatamente num contexto do relacionamento com Deus. Não foi assim que nós vimos no início? Do 7 ao 11? O 7 ao 11 nos ensina acerca da bondade do nosso Pai Celeste, acerca da sua providência maravilhosa, acerca do nosso dever de orar ao Senhor e pedir a Ele dádivas, benesses. Senhor, nos abençoa. Senhor, abre as portas. Senhor, seja conosco, com base na bondade do nosso Pai. Só então, aí vem o nosso relacionamento com o próximo. Pastor, não entendi ainda. Você só vai agradar ao Senhor Deus no que toca ao teu relacionamento com o próximo, se primeiro você tem relacionamento com Deus. Primeiro com o Senhor, primeiro com o seu Pai, depois com o seu próximo. Essa é a ordem, irmãos. Por isso que há tantas pessoas que falam sobre isso, porque, ora, qual é o motivo? O motivo é porque não querem se relacionar com Deus, não querem ter nenhuma comunhão com Deus, não querem se submeter a Deus, e pegam aqui, elas pinçam aquilo que é do ensino bíblico que agrada ao coração delas. Ora, como é que ela não vai querer isso? Alguém em sã consciência, né? Que tenha pelo menos, não tenha a sua mente completamente cauterizada. É claro que eu quero o bem para mim. E eu também vou desejar, ainda que seja hipocritamente, o bem para o próximo. Eu quero isso. Então ela pensa e se ensina, tá bom, eu fico isso aqui da Bíblia. E eu rejeito o que vem antes. A minha comunhão com Deus. É impossível agradar ao Senhor Deus à parte de Cristo. Impossível. Mas pastor, o senhor está dizendo o seguinte então, que se alguém cumpre isso daqui, deixa eu corrigir a palavra, ela de alguma forma expressa, ela executa isso daqui, o quê? Aquilo que ela quer para ela quer para o próximo, ela faz o bem ao próximo. Se essa pessoa faz isso em alguma medida fora de Cristo, isso é o que para Deus? Detestável. Não agrada a Deus. Não agrada a Deus. É o que a palavra nos ensina acerca dos trapos de imundície, das obras que são feitas fora de Cristo. O Senhor não recebe isso. Sim, o que eu estou falando categoricamente é que se alguém, pense aqui num homem ou numa mulher, num indivíduo, que ele demonstra em alguma medida, na prática dele ali, um cuidado com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais, com um próximo mesmo, com alguém no meio da rua passando necessidade, ele vai dar e dá uma ajuda. Essa pessoa, fora de Cristo, ela não está em Cristo, ela não teme ao Senhor, ela não tem esse relacionamento que o Senhor Jesus Cristo descreve aqui, ela não tem, e ela faz isso, que o versículo 12 está ensinando. É uma má obra. Boa obra, como ensina a nossa confissão de fé, no capítulo 16, baseada na palavra de Deus, são as obras que Deus ordena. Eu acho que vocês já entenderam isso. Pelo menos eu espero que sim, nossa igreja. O que agrada ao Senhor é o que nós fazemos segundo a sua vontade. Aquilo que Deus ordena em sua palavra, se você o faz, o que Deus ordena, isso agrada a Ele. Pastor, mas agora houve uma contradição, porque o 12 diz que Deus ordena isso. Então a pessoa não está cumprindo o que Deus ordena? Parte. Isso é ordenado ser feito e será agradável ao Senhor se for feito em Cristo. Na nossa comunhão com o nosso Deus por meio de Cristo. Se não é fútil, é vazio. Porque qual é a motivação de uma pessoa que faz o bem para o próximo fora de Cristo?
porque quer aparecer. Tem N razões aqui. Porque está pensando em ganhar algo em troca do cônjuge, do filho, dos pais, enfim. Para agradar, para ser visto pelos homens. Há várias razões pecaminosas que motivam a pessoa a fazer algo para o outro, que não seja a glória de Cristo, que não seja o testemunho do Evangelho. Então, nenhuma dessas obras, meus irmãos, agradam ao Senhor. Ora, se nós que estamos em Cristo podemos cumprir o versículo 12 de maneira a fazer com a motivação pecaminosa, nós que estamos em Cristo podemos fazer isso, isso é possível acontecer. O Senhor não se agradar de uma maneira que você agiu para com o próximo, mesmo que a tua atitude externa tenha sido de cuidado para com ele, o teu coração ele está fazendo só porque quer ser visto. Exemplo bem prático disso, caminho para a conclusão. Você vai lá, vê uma pessoa necessitada na igreja, ou na família, enfim, na sua vida, passando necessidade real, e você vai lá e ajuda ela financeiramente. O que você está fazendo com relação a isso, a dar aquela ajuda financeira para uma pessoa que precisa, é algo que é bom. Mas o teu coração pode estar fazendo isso com a motivação errada. Para que as pessoas falem bem de você, por exemplo. Então você que está em Cristo pode fazer algo que está aparentemente cumprindo o versículo 12, mas desagradando ao Senhor Deus no seu coração. Quanto mais quem não está em Cristo. Quem não está em Cristo. Então, aqui eu concluo dizendo o seguinte, irmãos. Quem não está em Cristo não pode, não consegue, não tem capacidade para cumprir a regra de ouro do versículo 12. A regra de ouro do versículo 12, ela é cumprida num contexto em que há relacionamento pactual com o Senhor Deus. Salvífico. Assim como é, e eu quero que você vá para lá para a gente concluir vendo novamente o texto, no capítulo 22 de Mateus. Deixe-me ler aqui a partir do versículo 37. Na verdade, a partir do 35. Mateus 22, 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então, primeiro, comunhão com Deus, amar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus, somente. Aí vem agora, 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, irmãos, como nosso Senhor nos ensinou. A regra de ouro de Mateus 7,12 só é cumprida se amamos a Deus primeiramente. Só então devemos amar nosso próximo também, como a nós mesmos. Uma explicação breve aqui, eu ia esquecendo de falar isso, mas lembrei agora no final. Ainda pretendo aprofundar num sermão que eu pregar sobre esse assunto, mas brevemente, tá? Peço que você aguarde quando eu pregar sobre isso. O Senhor aqui, quando fala sobre amar ao próximo como a ti mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo, a ideia, na verdade, de amor a si mesmo é uma pressuposição. A ideia seria essa. Pressupondo que você ama a si mesmo, porque de fato você ama a si mesmo no sentido de cuidar da sua vida, de você procurar fazer o bem para si mesmo, não atentar contra a sua vida, porque quando alguém atenta contra a própria vida, ela está tomando uma atitude antinatural. Porque se espera que ela cuide, não apenas no sentido último, tá, irmãos? De tirar a própria vida. Mas, de forma geral, ela faz... As atitudes dela na vida dela é para cuidar da vida dela. Porque ela demonstra amor para si mesma. É uma pressuposição. Assim como você já cuida e já ama a si mesmo, é uma pressuposição, você amará o seu próximo. Eu digo isso para não haver nenhum equívoco aqui, achando que o Senhor está ensinando uma espécie de terceiro mandamento aqui presente. Nesses dois que são a síntese dos 10 mandamentos. É amor a Deus e ao próximo. E não é um terceiro mandamento dizendo assim, ama também a ti mesmo. Não é essa a ideia. Mas é uma pressuposição. Uma vez que você deve amar o seu próximo, como você já ama a si mesmo, já cuida de si mesmo, já preserva a si mesmo. Seria essa a ideia aqui de forma bem resumida, mas no momento, como eu falei, não profundo. Vamos encerrar com oração, em seguida nos dividir para orarmos também
entre nós, como irmãos em Cristo. Vamos orar.